autoriza a publicação dessa narrativa no projeto Trajetórias Docentes. Bom, gente, viemos com a missão, né, de contar um pouquinho como é que se encontra a nossa vida com a nossa pesquisa. Não é de agora que eu venho me debruçando sobre essa questão, muito influenciada pela literatura, né, por compreender que nós, professores, não somos somente o que a gente faz, mas também quem a gente é. E aí, toda vez que eu penso em quem eu sou e como é que eu cheguei na necessidade de compreender as inúmeras atividades docentes que os professores constroem nas suas aulas comuns, eu penso na escola. A escola foi um lugar que eu sempre gostei de estar. Eu sempre fui aquela aluna, hoje, na visão de professora, né, que se encaixa naquele padrão da cultura escolar. Tinha aquele comportamento tido como bom, tirava boas notas, e por conta disso eu sempre quis ser professora. Na minha casa, a minha mãe é formada em Direito, nunca exerceu, meu pai é mecânico, então não tinha nenhuma pressão para eu ser qualquer coisa, então eu queria ser professora de História. Pensando sobre isso várias vezes quando eu conto essa história, hoje eu penso que eu poderia ser professora de qualquer disciplina, eu queria mesmo ser professora. E aí, quando eu, moradora de Saquarema, né, município da região dos Lagos, eu descobri que existia um pré-vestibular social, estudante de escola pública, eu vi a necessidade de encontrar meios de participar do ensino superior, já que o ensino superior particular não é possível para mim. E aí, lá nas aulas do CEDERJ, né, no pré-vestibular do CEDERJ, eu escutava as aulas e eu me encantei por um professor de geografia. Esse professor de geografia, ele não me encantou porque durante as aulas ele brincava ou que depois ele chamava a gente conversar na hora do almoço. O que me encantou nesse professor de geografia era a sua explicação. A explicação, talvez de uma geografia que eu não tivesse maturidade ainda para entender. Uma geografia que me mostrava as entrelinhas do mundo, me ajudava a entender por que naquele momento eu tinha tanta dificuldade de acessar o ensino superior. E aí, em 2010, eu passo para a licenciatura em Geografia, procurei a universidade pública mais próxima da minha casa, que era a UERJ de São Gonçalo, e me torno, então, licencianda como cotista de escola pública. Chego lá na FFP, né, como a gente chama, e a geografia continua a me descortinar inúmeras desigualdades. Olhando para aquela geografia, eu gostava de todas as matérias, mas eu me interessava mais pelo que trava da escola, que era o ensino de geografia. E aí me debrucei sobre o ensino de geografia com uma lente específica. Buscava pensar, bom, será que aquela geografia escolar que a gente tem na escola, será que ela possibilita que os alunos compreendam a sua posição racial no mundo e possibilita com que eles aprendam a se posicionar diante disso? Eu tinha muitos nãos como resposta, né? Me aprofundei na literatura latino-americana, trabalhava sobre as questões da colonialidade do saber e do poder, que se espraia pela nossa vida, inclusive pela vida escolar. E passei um tempo ali atestando algumas falhas graves na geografia, uma geografia que eu lia como uma geografia muito eurocêntrica. Eu olhava mais para a questão dos livros didáticos, mas eu tinha uma posição muito prescritiva do que a geografia na escola deve fazer e do que ela não fazia. E aí, passou-se os anos, me formei. Um dia antes de eu completar 25 anos, eu me torno professora de geografia dessa escola que eu passei há muitos anos fazendo uma caricatura muito feia. E na posição de professora de geografia, eu tive certeza que toda aquela reflexão que eu fui construindo ao longo da graduação e depois na especialização tinha razão, né? O racismo, ele se espraia, se infiltra e se reproduz de muitas maneiras através do ensino de geografia. Mas, por um outro lado, eu percebi que essa posição, ela tinha inúmeras ambivalências. A escola não é reprodutora, ela também está no espaço de disputas. E aí parece muito óbvio para mim isso hoje, mas não era naquele momento. E aí eu fui percebendo que essas disputas muitas vezes aconteciam a partir até dos próprios estudantes. E aí os encontros, né? Eu acho que essa disciplina ajuda a gente a pensar nos inúmeros encontros que fazem da gente quem nós somos, né? Eu lembro do professor Andrelino, lá da FFP, que ele dizia: você não é você, você é a soma de todas as pessoas que passaram pela sua vida. E aí uma dessas pessoas importantes que passou na minha vida foram os inúmeros estudantes que eu tenho até hoje, mas também o professor Everardo, que ele foi meu orientador no mestrado, também no doutorado, agora a gente está junto no estágio pós-doutoral. E ele é um professor que está há 25 anos, passou 25 anos na educação básica, e aí não somente por pisar na escola que eu passei a vê-la de outro modo, mas também ele me orientou a ver de outro modo academicamente. Né? Como as teorias possibilitam que a gente construa as lentes
para enxergar aquilo que a olho nu talvez você não veja. Ontem eu estava participando de um encontro online com a professora Inês de Bragança na USP, e uma das participantes falava assim, a gente não tem um arcabouço teórico, a gente tem amigos. Amigos dos quais a gente lê, né? E aí um amigo muito importante para mim, que eu encontrei em 2015, foi o professor Michel de Certeau, né? De primeira eu tive um pouquinho de enfrentamento comigo mesmo, porque eu pensava, nossa, eu vou escolher um autor que está ali localizado no centro de saber poder, logo eu vindo da colonialidade, né? Mas eu pensei assim, o Certeau vai me criar a possibilidade de pensar naquelas pessoas que são comuns. E aí ele iluminou meu pensamento na medida que ele impossibilitou enxergar o seguinte: bom, como é que a gente vai acreditar em inteligência e complexidade aquilo que todo mundo chama de cuspir? E aí nesse processo de construção fui pensando sobre essas práticas comuns dos professores, no mestrado e no doutorado, e eu não podia deixar de contar essa história, né, não só de maneira epistemológica, né, passando pela universidade. Eu tenho que contar também um pouco da minha característica existencial. Parte da minha vida, que hoje eu tenho 32 anos, foi junto com a minha mãe. E eu passei todo esse tempo, desde 2010 até hoje, dividindo com ela várias reflexões, né? E tudo que eu falava para ela sempre chamava minha atenção. Ela sempre gostou muito de planta, quintal. E ela fala para mim, Mariana, como é que você vai perceber todas essas injustiças do mundo se você nunca nota que eu plantei uma nova flor? Junto com a minha mãe, junto com o Everardo, junto com o Michel de Certeau, eu venho buscando perceber essas flores que para mim eram invisíveis. Venho buscando olhar para esses detalhes comuns da vida, inclusive da vida escolar. Obrigada.